A advocacia pública é uma instituição a qual atua nos mais variados ramos do direito, defendendo os entes respectivos, União, Estados e municípios, e suas respectivas autarquias e fundações, e, por consequência, os atos dos seus três poderes em diversos assuntos, tais como saúde, licitações, políticas públicas, militares, servidores públicos, infraestrutura, contratos administrativos, meio ambiente, combate à corrupção, improbidade administrativa, dentre outros. A intimação dos advogados públicos deverá ser pessoal e será feita por carga, remessa ou meio eletrônico. Além disso, terão eles prazo em dobro para todas as manifestações processuais. Todavia, não haverá a contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente público. Não se aplica, portanto, aos advogados da Fazenda Pública a intimação pela imprensa ou pelo correio, devendo sempre dar-se pessoalmente. A jurisprudência, no entanto, considera que se possa utilizar a intimação por carta registrada quando o procurador da Fazenda Pública estiver lotado fora da sede do juízo, caso em que a intimação postal equivaleria à pessoal para os efeitos da lei. Quanto às responsabilidades, assim como um membro do Ministério Público, o advogado público responderá civil e regressivamente quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções. Afasta-se a responsabilização em razão de culpa, a qual pode ser imputada ao Estado, por força da responsabilidade objetiva estabelecida no texto constitucional. Artigo 37, parágrafo 6º. Ressalta-se, no entanto, que o Estado, após responder pelo eventual prejuízo, tem a faculdade de propor ação regressiva contra o advogado público, conforme permissivo constitucional contido no dispositivo já citado. Muito ainda se tem por fazer, e certamente os advogados públicos estão empenhados em contribuir constantemente para o desenvolvimento social, assumindo de vez a sua responsabilidade constitucional estabelecida no artigo 131 da Constituição Federal, de função essencial à justiça e, por consequência, de função essencial à sociedade. O papel da advocacia pública é, numa síntese, continuar a perseguir a sua missão institucional de defesa do Estado, do erário público e, em última e principal análise, da sociedade brasileira. A Defensoria Pública é uma instituição essencial à função jurisdicional do Estado, a quem a Constituição Federal incumbiu a orientação jurídica e a defesa em todos os graus dos necessitados, conforme disposto no artigo 134 da referida Constituição. O artigo mencionado traz o seguinte texto: a Defensoria Pública é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados. O parágrafo 1º do artigo 134 nos traz que lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos estados, encargos e carreira providos na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada em seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia
fora das atribuições institucionais. Parágrafo 2º. As defensorias públicas estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa, e é iniciada sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Subordinação no disposto no artigo 99, parágrafo 2º. Parágrafo 3º. Aplica-se o disposto no parágrafo 2º às defensorias públicas da União e do Distrito Federal. No parágrafo 4º temos os princípios institucionais da Defensoria Pública, a unidade, a indivisibilidade, a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, os dispostos no artigo 93, no inciso 2º do artigo 96 desta Constituição. Como foi mencionado anteriormente, no termo da legislação, a Defensoria Pública exercerá a orientação jurídica, promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, em todos os graus, de forma integral e gratuita. Os seus membros também gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem se iniciará de sua intimação pessoal, feita por carga, remessa ou meio eletrônico. Essa prerrogativa aplica-se aos escritórios de prática jurídica das faculdades de direito reconhecidas na forma da lei e às entidades que prestam assistência jurídica gratuita em razão de convênios firmados com a Defensoria Pública. Entretanto, ressalva a lei que não haverá contagem em dobro do prazo de Defensoria Pública quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio à instituição. Se o ato processual depender de providência ou informação que somente parte patrocinada pela Defensoria possa realizar ou protestar, o defensor poderá requerer ao juiz a intimação pessoal direta do interessado. Os membros das defensorias públicas serão civil e regressivamente responsáveis pelos prejuízos causados quando agirem com dolo ou fraude no exercício de suas funções, conforme o artigo 187 do novo Código de Processo Civil.